Então vamos começar. Então esse terceiro vídeo nós tratarei principalmente sobre o estudo dirigido 2, né? Basicamente as atividades em cima do livrinho aqui da Marli Bulcão. Nesse estudo dirigido, Khaled e eu enviaremos para vocês mais ou menos parecido com o anterior. De modo geral, em continuidade com o nosso estudo no processo de elaboração do projeto de pesquisa, desenvolva 3 atividades a seguir. Tendo em vista o que foi discutido com Thomas Kuhn, ciência normal e as estruturas da revolução científica, e Pedro Demo, onde nós entendemos a metodologia enquanto caminho, construa paralelos entre essas ideias e a perspectiva do obstáculo epistemológico apresentado por Marli Bulcão. Como vocês leram o texto, essa professora filósofa, ela tenta passar para a gente um pouco sobre o racionalismo da ciência contemporânea, partindo das concepções do Bachelard, né, do Gaston Bachelard. Essa é a primeira questão. Então vocês vão construir paralelos entre o que o Kuhn aborda sobre as estruturas da revolução científica, ou seja, passando pela ciência normal, quebra de paradigma, construção de novos paradigmas, e o que o Pedro Demo aponta como caminho para a solução de problemas. Então, eu não vou dizer para vocês aqui quais são os paralelos. Eu quero ouvir, basicamente, o que vocês têm a dizer sobre como que a revolução científica e a metodologia pode fazer um contraponto com os obstáculos epistemológicos apontados pela filósofa. No segundo ponto, vocês vão desenvolver a estrutura do pensamento apresentado por Marli Bulcão, o qual foi inspirado no Gaston Bachelard. Então, diferente do que vocês fizeram nas atividades referentes ao Thomas Kuhn, eu quero escrita, é um exercício. Não adianta responder um tópico como um estudante de graduação do ensino médio. Vocês são alunos do mestrado, então eu quero desenvolvimento, eu quero texto, eu quero argumentos. Por quê? Porque isso é um exercício para que vocês possam desenvolver a dissertação de mestrado. Então, apresente tópico por tópico o que a Marli Bulcão, inspirada no Bachelard, apresenta para a gente sobre o racionalismo da ciência contemporânea. Um deles é a questão do obstáculo. Por fim, colocamos um tópico aqui, extraído do texto dela. Então vocês vão ler, vou repetir aqui para que nós possamos pensar juntos. Admitindo que o processo da ciência é descontínuo e que há ruptura entre o conhecimento do passado e o de hoje, faz-se necessário que a linguagem também se retifique, a fim de se tornar adequada à ciência contemporânea. Sendo mais lento o processo de renovação da linguagem do que o da ciência, surgem muitas vezes palavras que, em lugar de expressar os fenômenos, vão ser obstáculos à explicação científica. Parece um enigma, mas não é. Só usar a nossa cabeça, Então, o que está querendo dizer? Que o progresso da ciência ele é descontínuo, ou seja, ele tem rupturas, ele tem continuidades, entre o passado e o hoje. Então, segundo a autora, inspirado no Bachelard, a linguagem tem que transformar também. Tem que se transformar por quê? Para dar sentido à explicação de determinados fenômenos estudados na ciência contemporânea. Segundo o autor, a linguagem é mais lenta, a transformação da linguagem é lenta. Então, para você ter ideia, nós demoramos mais de 100 anos para sair do vós-mercê para o você. Então, como que as palavras vão expressar esses determinados conhecimentos? Com base nesse argumento, escrevo um texto sobre a relação entre a linguagem utilizada nos estudos científicos sobre a educação matemática, ou seja, como que os textos que abordam a educação matemática, os quais vocês estão vendo com o Khaled, constroem conceitos para estudar os fenômenos do ensino da matemática. E os obstáculos epistemológicos existentes no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de matemática.
Ou seja, quais são os obstáculos? É isso que eu estou querendo que vocês pensem para colocar lá no tema que eu falei no vídeo 1.1. Ou seja, o tema não é só uma frase, o tema é um desenvolvimento. Né? Talvez vocês coloquem uma frase que não tenha uma racionalidade, não tenha um questionamento sobre o fenômeno. O qual fenômeno? O ensino e aprendizagem, disciplina de matemática. Como os anteriores, nós vamos pedir para vocês apresentar esboço do projeto de pesquisa de vocês. Então aqui nós colocamos também excertos sobre partes do que vem a ser um projeto de pesquisa. Nós colocamos aqui primeiro isso. Objetivo de pesquisa. Então nós temos os objetivos de pesquisa. Toda pesquisa ela tem objetivos. Objetivo geral e objetivos específicos. Então aqui colocamos dois excertos, dois pequenos fragmentos. Embaixo vocês vão ver a fonte de onde ele está. Vocês podem fazer depois uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, para que vocês nos apresentem um texto dando continuidade ao que vocês fizeram sobre o tema e o problema, objeto de pesquisa. Então vocês vão pensar com a gente aqui. Só voltar aqui para mim poder fazer uma leitura com vocês. Então, primeiro aqui, sobre o objetivo de pesquisa. O objetivo de uma pesquisa tem a intenção de esclarecer aquilo que os objetivos, né? Aquilo que o pesquisador pretende desenvolver, desde os caminhos teóricos até os resultados a serem alcançados. Desta forma, o percurso investigativo torna-se mais fácil. A palavra objetivo deriva do latim, objectivus, que vem de objectum, e significa algo colocado à frente dos olhos do pesquisador, ou da mente. Está relacionado ao verbo obsere, né, que significa apresentar, opor, colocar à frente de quem está vendo. Este verbo é composto por ob, significa frente, e de acere, que significa jogar, atirar. Portanto, o objetivo é algo colocado à frente, indicando o que se pretende alcançar com a pesquisa. Ou seja, quais resultados ou quais contribuições proporcionando com o seu desenvolvimento para o meio acadêmico científico. Então, objetivos, vamos colocar o objetivo geral e específico. São vários que vão corroborar para que vocês consigam alcançar o objetivo geral. Então, estabelecer os objetivos de pesquisa indica o que o pesquisador pretende investigar e caracterizar a sua visão a respeito do assunto do tema. Então, vocês vão pôr um tema, aquilo que eu falei no vídeo 1.1, vocês corrigirem aquilo e pensar, então eu tenho um tema, vamos supor, vou fazer uma coisa tão hipotética. Meu tema é o estudo da moto. A moto é meu tema. Por quê? Porque a moto é um veículo criado no final do século XIX, no século XX. A moto ela tem várias funções. Beleza. Como objetivo geral, entender qual o papel da motocicleta na sociedade contemporânea. Específico, o que é uma motocicleta? Específico, o que é uma motocicleta? Para que ela serve? Quais são as partes da motocicleta? Né? Quantas pessoas andam na motocicleta? E assim por diante. Né? Só uma brincadeirinha para vocês pensarem. O segundo excerto aqui, nós vamos ver, né, o objetivo da pesquisa científica apresenta, os objetivos da pesquisa científica representam, além de intenções propostas pelo pesquisador, possibilidades de obtenção de resultados mediante o trabalho realizado. Né? O vocábulo objetivo toma em seu sentido genérico, todo ele, denota pretensão, intencionalidade, finalidade, sempre proposta quando se deseja buscar, descobrir, realizar qualquer ação. Então o objetivo de vocês vai ser relacionado ao tema de vocês. Né? O tema voltado para o ensino de conteúdos de matemática em determinada série ano. Nesse sentido, torna-se imprescindível compreender que todas as ações de um projeto de pesquisa mantêm entre si uma estreita ligação, ou seja, em outras palavras, é o mesmo que dizer que uma é continuação da outra. Ou seja, o tema, você tem o seu objeto, seu objetivo e depois a justificativa. Nós vamos ver em seguida. Então, explicitando melhor, né, temos que um dos momentos primeiros é a escolha do tema, que nós já fizemos.
Dessa forma, suponhamos que você decida pesquisar acerca de algum assunto. Ótimo. Então beleza, então vamos criar objetivos. Primeiro o geral, depois o específico. Sobre justificativa. Né? Vamos ver aqui o que esses dois excertos podem nos dizer. Justificativa de um trabalho de conclusão de curso pode ser definida como reflexão sobre o motivo da pesquisa. Por que vocês vão fazer isso? Né? Vê que está tudo relacionado um com a outra. Ao elaborar o seu texto, o aluno deve identificar as razões da escolha do tema e a importância em relação a outros temas. Ao escrever a justificativa de uma pesquisa, aqui no TCC, mas é de uma pesquisa, o TCC também é trabalho de conclusão de curso, mas no nosso caso é uma dissertação, não é apenas um trabalho. O estudante precisa apresentar argumentos convincentes. Você tem que argumentar, justificar por que o seu trabalho é importante. Não é só chegar lá e falar, eu quero pesquisar isso. Por quê? Ah, porque eu não sei, né? Esse é o meu problema, não saber. Né? Não de vocês. Não. Então, o texto deve ainda mostrar ao orientador que o tema e o problema são relevantes para o estudo, ou seja, merecem ser investigados. Não é o que você acha bonito. Isso é uma coisa que é importante. A pesquisa não deve ser relevante apenas para você, o pesquisador, mas sim para a sociedade, né? Comunidade acadêmica ou categoria profissional. No caso de vocês, os professores de matemática. Ao escrever o texto, prove que o assunto do trabalho é de fato importante e terá algum impacto numa realidade específica. Então não adianta vocês falarem que é porque é. Vocês têm que justificar. E como vocês justificam? Com outros autores, outros textos. Então procure na internet, onde que eu falei